Gente, boa noite. Estamos começando o primeiro tempo da nossa 10ª aula. Ontem eu comecei a falar sobre os verbos modais, mas eu vou reiniciar a lição, porque ontem eu tive alguns problemas de conexão com o meu computador, então eu prefiro reiniciar esse tema. Antes de falar, eu queria deixar bem claro para vocês, isso vocês vão ter que separar, assim, já mentalizar a respeito disso. Existem dois tipos específicos de verbos em inglês. De um lado, os verbos auxiliares, que é aqueles que eu já falei muitas vezes, to be, to have e to do. Esses três verbos. E os verbos modais, que também são considerados verbos auxiliares. Esses verbos, eles têm um tratamento especial, a forma de conjugá-los é diferente, e também a forma de fazer perguntas é diferente. Com eles, para fazer pergunta, você inverte o sujeito com o verbo. Faz aquela inversão. E o outro lado dos verbos são os verbos regulares e irregulares. Provavelmente nós vamos falar deles hoje ainda. Então, eu queria que vocês assim, tivessem consciência de que nós já estudamos os verbos auxiliares, agora vamos estudar os auxiliares modais. Isso aí vocês vão ter que decorar, tá? São poucos, são 10 modais e 3 auxiliares. Aí vocês vão ter que ver as lições novamente, repetir, ver os vídeos, para poder entender melhor. Sempre lembrando, me coloco à disposição para qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem, só mandar um e-mail, mandar uma comunicação que eu entro em contato e a gente pode estabelecer um horário. Quero também avisar que a Magali falou com você, mandou avisar para vocês, ela hoje não pôde vir, que caso alguém queira, até por ela ser uma senhora ou mulher, caso alguém queira fazer um pouquinho de conversação com ela, é só avisar que ela chama no Zoom ou no Skype e vocês podem fazer um bate-papo especial ali em inglês, em português, para ir também tirando aquela desinibir. Tá, Cristina? Que Cristina eu conheço, mas os demais aí, todas as pessoas que quiserem, é só falar. Tá bom? Então, vamos começar a nossa lição. Falamos agora a respeito dos verbos modais. Eles também são chamados de auxiliares modais. Em inglês, modal verbs. Os modais, em inglês, são verbos auxiliares para complementar ou mudar o sentido dos verbos principais. Ou seja, os modais existem junto com os verbos principais. Eles nunca existem sozinhos, modais mais principais. Eles vão estar sempre juntos com os principais. E vocês vão ver isso daqui a pouco, nas frases. Por esse motivo, são chamados de modais auxiliares. Quais são os principais verbos modais? Existem outros, mas que não fazem parte do contexto, a gente não vai estudar isso aí, a gente nem estuda. E, inclusive, desses modais que nós vamos ver aqui, alguns a gente usa muito pouco. Mas eu coloquei mais ou menos na ordem aqui os que nós usamos mais. Primeiro é o can. O can é aquele famoso posso, né? E que ficou famoso quando o Obama falou, yes, we can, nós podemos. Ele dá esse tom de poder. E uma curiosidade que can, em inglês, pode significar também lata. É outra história, né? Só estou falando só por curiosidade. Can pode ser igual a lata. Latinha de cerveja. A can of beer é uma latinha de cerveja. Mas que não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, não. É só para, se por acaso vocês virem aí, falar, então, can, lata de cerveja. Latinha. Mas o que nós estamos tratando hoje é do verbo can, verbo modal can, que significa poder, permissão, nós vamos ver daqui à frente, daqui a pouco. O verbo could, tem um Lzinho, mas a gente não pronuncia, tá? Could, é um L silencioso aqui. Que também significa poder, permissão, mas assim no sentido mais de passado, mais de poderia. Aqui eu posso. O yes, we can, sim, nós podemos. Aqui, sim, yes, we could, sim, nós podíamos ou nós poderíamos, alguma coisa assim. Should dá mais um sentido de dever, alguma coisa assim básica, né? Should, tá? Não é should, não, é should. Isso aqui fica tudo should. O would, que eu já falei bastante com vocês, mas não custa repetir, ele leva o verbo para quereria, né? Eu gostaria, eu queria. Então, ele junto com o verbo principal
ele vai dar aquele sentido de eu gostaria, eu andaria. Nós já falamos sobre isso. O verbo may, Ô, may. Flávio, Oi, pode falar. só um minutinho. Só tá você na tela, não tá a explicação, não? Oh, desculpa, espera um pouquinho. Só está eu na tela? É. Só um minuto, por favor. Para mim tá a explicação aqui. Vocês não estão vendo minha tela, não? Para mim também está aparecendo a explicação, a matéria. Você está vendo aí? O que você está vendo, Cristina, na tela? Eu estou vendo o quadro com quais são os principais modais. Um quadro grande. Sim, beleza. Então minha tela está compartilhada, correto? Sim, Sim. É o seu caso, Luana, que não está aparecendo? Por quê? Não, o meu tá assim, igual a Cristina. Cristina? Sim. O meu tá. Quais são os Sim, é principais? Cristina. É igual a Cristina falou, o meu. Não, mas é isso mesmo que eu estou falando. Isso aqui eu estou só mostrando para vocês aqui uma explicação rapidinha aqui. Depois eu vou explicar completamente lá dentro. É só para explicar para vocês, entendeu? Daqui a pouco eu vou passar lá para verbo por verbo. Aqui eu estou dando um quadro geral para poder já começar a vocês a fixarem, tá? Daqui a pouco eu passo a tela para vocês. O verbo may, ele é um parente do verbo can. Ele tem o mesmo sentido, só que ele é mais educadinho, ele é mais polido, vocês vão ver na frente. O verbo may, ele também tem esse tom de dever, deveria. O verbo must, de dever. O verbo shall é de falar em fazer alguma coisa no futuro. O verbo will fala de futuro, nós já falamos nele. E o verbo ought to é o mesmo should, mas com menos utilização, ok? Vamos lá. Vamos agora verbo por verbo, ok? Fiz uma explicação rápida, agora nós vamos ler com atenção e devagar para a gente poder entender. O verbo can, gente, não é can, é can, n. Fica bem claro, can. Não é can, não, é can. O verbo can, ele tem um sentido de poder, conseguir, tá? Expressa permissão, capacidade, habilidade e possibilidade. Permissão. Can I go to the toilet? Vocês já viram que ele alterou aqui o verbo, depois o sujeito, né? O que ele está dizendo aqui? Can I go to the toilet? Toilet vocês já conhecem, né? The toilet. Okay. Go é o verbo ir. Vocês já devem saber também, a maioria já sabe. Ir. Então, o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo a permissão. Posso ir ao toalete? Ok? Posso ir ao toalete? Can I go to the toilet? Vocês estão vendo que na interrogativa, o verbo can, ele inverte com o verbo, com o sujeito, I, eu, né? Se eu disser I can go to the toilet, eu estou dizendo que eu posso ir ao toalete. Aqui no caso, ele está pedindo permissão. Tá? A segunda situação dele, isso vocês vão ter que ler mais algumas vezes. Eu custei entender isso, demorei. Tem que ler algumas vezes, não tem jeito, tá? Ele indica também capacidade, habilidade. He can speak 3 languages fluently. Aqui vocês já têm noção do que está escrito. Mesmo que alguém não saiba traduzir, não conheça tudo em inglês, mas ele pode dizer he, vocês já sabem que é ele. Ok? He, ele. Can, pode. Speak English, falar. 3, todo mundo sabe, né? 1, 2, 3. Desculpa, gente, estou meio irritado aqui. Garganta. Languages é idiomas, linguagens, né, gente? E fluently, não precisa nem de falar. Então, he can speak 3 languages fluently. Ele pode falar 3 línguas fluentemente. Ok?
Agora repitam comigo. He can speak 3 languages fluently. Ok? Repetiram? Obrigado. O verbo can também pode significar possibilidade. We can go to the movies. We can go to the movies. We, você já conhece o pronome we, significa nós. Can é possível, né? Go, já falei, o go é ir, já está aqui, já mostrei para vocês. Nós podemos ir to the movies. Movies é cinema, né, gente? To the movies, para o cinema. Aqui tem a possibilidade de nós irmos para o cinema. Repitam comigo. We can go to the movies. Ok? Esse é o primeiro. Tem mais 9 só. Agora o verbo could. Está aqui no lado direito a pronúncia. Could. Não é could, não é could. É uma coisa mais ou menos assim. Ele também tem um sentido, né? Ao invés de poder, poderia, podia. Ou seja, é o verbo can, mais ou menos no passado. Conseguiria, conseguia. Como o verbo can expressa permissão, habilidade e possibilidade. Também aqui uma pergunta. Vocês estão vendo, primeiro tem o verbo, depois tem o sujeito, né? E o que eu disse para vocês também, o verbo modal sempre vai estar junto de outro verbo. Aqui é o verbo modal can, e aqui o verbo go. Aqui é o verbo can, aqui o verbo speak. Ele está sempre junto, ele não anda sozinho nunca. Ele está aqui com o can e está aqui com o go. Vou mostrar para vocês já estarem cientes. Could I talk to the director? Could I talk to the director? Poderia eu falar com o diretor? Talk é falar. Do talk, falar. Talk. Escreve talk, mas pronuncia talk. Can I talk to the director? Então, eu poderia falar com o diretor? Ou poderia eu falar com o diretor? Nesse caso, podemos usar, né? Em português, aceita as duas formas. Eu poderia falar com o diretor? Tá. Vou falar e vocês repitam com vocês aí. Pelo menos mentalmente. O ideal seria em voz alta. Could I talk to the director? Could I talk to the director? The director? Tá. O outro significado dele é capacidade, habilidade. She could already sing when she was 4. Aqui nós temos o verbo e colado nele o verbo sing. Sing. Quase colado, né? Que tem um advérbiozinho aqui no meio. She, vocês já sabem, é ela. Could, poderia. Ela poderia cantar, sing é cantar, sing. A gente não fala sing, é sing. O G começa a ser falado, mas não é terminado, é sing. When she was 4. When é quando. When, quando. Ela was. Vocês estudaram o verbo to be, né? O verbo to be no passado é I was, you were, she, he, it was. Então, quando ela, she was 4. Quando ela tinha 4. Quando eu falo she was 4, é referente à idade. Eu posso dizer she was 4 ou she was 4 years old. Mas não é necessário, você pode falar she was 4. Não pode falar she was 4 years. Aí não está correto. Ou she was 4 ou she was 4 years old. Ok? Lá no que nós colocamos she can speak. Aqui eu posso dizer he could speak 3 languages fluently in the past. Quer dizer que ele podia falar 3 línguas fluentemente no passado. Hoje ele não fala mais. Então, ele podia falar 3 línguas fluentemente no passado. Ok, gente?
Ok. E também significa possibilidade. Isso tem que ser estudado, gente. Não tem outro jeito, não. Vocês vão ter que ler isso aí novamente. Depois eu vou preparar um resumozinho dessas aulas, mas eu estou dando destaque mais ao material, fazer o material. Mas é só vocês irem nas apresentações lá na nossa biblioteca e ler. Ou então ver nos vídeos, né? Jane could have been a doctor. Ela podia ter ido ao doutor, a um doutor. Jane could have been a doctor. Ou Jane pode ou podia ter ido ao doutor. Então, nós já vimos dois verbos, né? O can e o could. Agora, o should. O should significa deveria. É tipo um conselho, né? Você deveria comer menos, você deveria caminhar mais, você deveria passear, você deveria... Deveria, aquela coisa, né, de tipo de conselho. Expressa um conselho, uma recomendação, uma sugestão. Então, na verdade, é tudo igual, né? Conselho, recomendação e sugestão, é tudo igual. You should listen to your mother. Né? Então, as meninas aí que estão assistindo a aula, você deveria, né? Listen é escutar. Listen, ouvir, né? Ouvir, escutar com atenção. Listen. Nós temos outro verbo que diz escutar, mas no caso é ouvir com atenção. You should listen to your mother. Você deveria ouvir a sua mãe. Listen to your mother. Mother, mãe, né, gente? Todo mundo sabe. Your, nós já vimos lá nos pronomes. Se vocês esqueceram dos pronomes, tem que voltar lá na lição e ver de novo o que significa your. Your é seu, sua, né? Legal? Recomendação. Eu vou falar para vocês repetirem aí, estou esquecendo. You should, eu vou falar e vocês repetem. You should listen, esse T não existe, listen to your mother. Mother. You should listen to your mother. Tá. Agora vamos a uma recomendação, que é mais ou menos igual a um conselho mesmo, né? He should wear a suit to the conference. Aqui é o mesmo caso. Você deveria wear. Wear em inglês é usar, vestir. A suit, um terno. Essas palavrinhas vocês têm que ir já começando a anotar no caderninho, né? Suit. Desculpa, suit. The conference. Você deveria usar um terno para a conferência. Aqui está fácil de entender, né? Conference, conferência, né, gente? Muitas palavras no inglês, aproveitem isso. Elas têm um significado similar e, às vezes, são escritas idênticos ao português. A pronúncia que é um pouco diferente, mas dá para entender. Então, aqui está aconselhando. Repeat after me. Repitam depois de mim. He should wear a suit to the conference. A outra é uma sugestão. Ele, né? Aqui eu falei ela não, né? He é ele, né, gente? Não podemos esquecer. Should tell her. Her também é um pronome, né? Você deveria falar com ela para ela não ir. Isn't going. O verbo go, nós já falamos que é o verbo ir. E nesse sentido aqui, ele está com ing, mas não é indo, não. Ele é ir mesmo. É uma construção que, no futuro, nós vamos tratar dela com vocês. Você deveria... He should tell her he isn't going. Para ela não ir. Aqui é uma construção um pouquinho diferente. Vamos tratar mais à frente. Would, já falei com vocês muito sobre ele. É o verbo em português mais varia, né, que é o nosso antigo futuro do pretérito. A pronúncia é would. Pedido. Would you help me do my homework? Help é o que é, gente? Todo mundo conhece. É o socorro, é a ajuda, né? Então,
E would you help me? Você me ajudaria? Help me, ajudar, né? Do. Eu já falei com vocês o que significa do? Fazer, né? Nesse caso aqui, ele não é usado, não está sendo usado como auxiliar, está sendo usado como verbo principal, né? Fazer. My, meu, né, gente? É pronome. Quando eu falei com vocês, pronome é muito importante estudar, ler, decorar, porque eles vão aparecer em toda, pronome e verbo vão aparecer em todas as frases em inglês, não tem jeito. Homework. Work é trabalho, home é casa, né? Lar, né? Então o que é? A tarefa, né? É o para casa, homework. Vou ler e vocês repitam aí com vocês. Would you help me do my homework? Ok? Aqui está invertido, o would you, porque é uma pergunta. Já falei isso também algumas vezes. Eu, às vezes, repito porque aprender línguas é repetição. Ler uma vez, repete, fala alto, repete e vai treinando. É assim que funciona. Desejo. Então, ele é pedido ou desejo, né? I would like to have a pizza. Like é gostar, né? Então, como está o would aqui, eu gostaria to have a pizza. Em inglês, eles usam o verbo have. O verbo have significa ter. Vocês já sabem disso. I have a car. Eu tenho um carro, né? I have a car. Mas nesse caso aqui, ele também é usado no sentido de comer. I'd like to have a pizza. Eu gostaria de comer uma pizza. Entendeu? É o mesmo caso. O almoço. Quando você vai almoçar, é have lunch. Have lunch é almoçar. Em inglês, lunch é almoço, tá, gente? Não é igual em português, não. Have lunch é almoçar. O lanche, aquele lanche, eles chamam de snack. Snack. O lanche que a gente pega na lanchonete, né? O sanduíche, o biscoito lá, tá? Snack. Acho que escreve assim mesmo, snack. Não sei se tem K aqui, não sei. De cabeça tem coisa que a gente não lembra. Então, lembro, então, have aqui não significa ter, significa comer. Eu gostaria de comer uma pizza. I would like to have a bottle of water. I would like, eu gostaria de beber. No caso aqui, o have também ele funciona como beber. Uma garrafa de água. Se for água mineral sem gás, você pode chamar de regular water. Na Inglaterra, eles chamam de plain water. Nos Estados Unidos, de still water. E água com gás é sparkling water. Isso aqui é só uma curiosidade, tá? O que importa para nós aqui é o would, que significa aria, gostaria, comeria, uma coisa assim. May. O May, conforme eu falei com vocês, ele é o irmão mais educado do Ken. Vocês podem usar o Ken ou o May. Ele só vai dar um tom de mais polidez na conversa. Quando você quer, assim, mais humilde, né? Aqui no caso aqui, ele expressa pedido, possibilidade e permissão. Mesma coisa do Ken. Pedido. Mom, may I go to the party with my friends? A frase parece grande, mas ela é bem simplesinha. Mom. Mom é o quê? Mom. Mom. Sempre lembrando que o M tem que ser com a boca fechada. Não é igual o português que é também, abre a boca, não. É mom. May I go to the party with my friends? Mamãe, posso? Go, gente, é ir, né? Já falei muitas vezes aqui, mas eu não vou deixar de falar. Ir. To the party, ou to the party, é festa, né? With my friends? May I go to the party with my friends? Posso ir na festa com, with é com. My, meus. My pode ser meu, minha, meus, minhas, né? Porque é uma palavrinha só, tem 4 significados no português.
Friends, todo mundo já sabe, amigos. Mom, mamãe, eu posso ir na festa com meus amigos? Repeat after me, repitam comigo. Mom, may I go to the party with my friends? Esse TH é com a língua entre os dentes, né? E um sopro, né? With my friends. É meio chato de fazer, nós não podemos. No dia a dia não podemos falar isso no português, né? Senão vai achar que a gente está exibindo. Mas no inglês é assim que fala. With. Também pode indicar possibilidade. It may rain tomorrow. Pode, né? Possibilidade, pode. Rain. Rain é chuva, gente. Chover, né? Vocês já sabem isso aqui, rain, né? Se não sabem, pega o caderninho e anota. Quando for ver o vídeo depois, né? Vocês vão ver o vídeo novamente, com certeza, né? Então, pega o caderninho e anotem lá. Rain significa chuva. Flavão falou que significa chuva. E tomorrow? Tomorrow, com 2 R's aqui. Tomorrow é amanhã, né? It may rain tomorrow. Pode chover amanhã. Vocês observem que no português não tem sujeito, é uma frase sem sujeito, né? Pode chover amanhã. No inglês é obrigatório. Não serve para nada, ele não significa nada. Ele é como se fosse um sujeito oculto no português. Mas você não pode dizer may rain tomorrow. Você tem que colocar o it, porque é um fenômeno que vai acontecer na terceira pessoa, né? Em português eu não posso dizer ele pode chover amanhã ou ela pode chover amanhã. Esse it aqui significa ele, ela e pessoal, né? Para animais e para coisas. Mas é obrigatório, tá bom? E também pode pedir permissão, por exemplo, quando a gente chega na sala de aula atrasado, né? Vocês podem chegar e pedir. May I come in? Posso entrar? May I come in? Posso entrar? E aqui no caso é may I drink some water? Posso beber drink some water? Posso beber um pouco de água? Ou alguma água? Aqui significa alguma ou um pouco, algo, né? Water é água, né, gente? Vocês já sabem, né? Isso aqui é bem... Gente, a gente só vai aprender uma língua se for acumulando vocabulários. E aqui nós estamos tendo a oportunidade, não é de acumular o vocabulário, é acumular o vocabulário já dentro das frases, que é o ideal. Se você fizer uma relação com 1000 palavras e colocar o significado na frente, isso aí não te ajuda muito, não. Mas se você entender a frase, may I drink some water? E anotar que water significa água, você vai lembrando, você vai fazendo as analogias e entendendo. Tá bom? Sempre lembrando que é uma pergunta, may I, né? Ou se fosse na afirmativa, seria I may drink some water. Aí seria uma afirmação, que não é o caso, né? Aqui ele está fazendo é um pedido, né? Posso tomar um pouco de água? Eu não coloquei as traduções aqui, certo? Mesmo para que vocês já comecem a ir atrás, né? São 8h10, vou fazer uma pausa.